Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade, é o sexto estudo, que a gente já está fazendo aqui, a respeito da escatologia bíblica. E hoje nós vamos falar sobre a glorificação do corpo e a ressurreição dos mortos. Que o Senhor possa estar abençoando a presença de cada um aqui, A gente somos poucos, mas que o Senhor possa nos abençoar com a tua sabedoria que vem do céu, Então a gente está em liberdade, quem quiser perguntar, pode perguntar, interromper, Também é bom a gente lembrar que o vídeo está sendo gravado, o estudo também, a gente vai postar também lá depois no canal da Igreja de Casa de Oração da Roboar, Irmãos, os irmãos lembram o que a gente falou no estudo passado? Estão lembrados do que a gente falou? Qual foi o tema do estudo passado? Tem um nome mais específico. Arrebatamento. Estão lembrados? A gente falou do arrebatamento? Isso. Isso aí, já até respondeu a pergunta que eu ia fazer agora, Quais são as 3 linhas de interpretação que falam, Já respondeu. É o pré-tribulacionismo, o meso, que é no meio, e o pós-tribulacionismo. Muito bem. Mas antes da ressurreição, antes do arrebatamento, tem a ressurreição, porque está atrelado. O arrebatamento só acontece com pessoas vivas, pessoas com corpo, Então o arrebatamento só acontece depois da ressurreição. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ressurreição, sobre a glorificação do nosso corpo e tentar tirar algumas dúvidas, Porque quando a gente pensa, quando a gente fala sobre glorificação do corpo e ressurreição, vem algumas perguntas em nossas mentes, A gente vai ressuscitar com o mesmo corpo? Se a pessoa foi cremada, como é que ela vai ressuscitar? Será que a gente vai se lembrar dos nossos entes queridos depois da ressurreição? E se a gente for arrebatado agora e a pessoa é idosa, será que ela vai ficar eternamente com o corpo de idoso no céu, na eternidade? Essas dúvidas vêm nas nossas mentes, E hoje, irmãos, eu vou ser, mais uma vez, o objetivo aqui do estudo é ser simples, direto e tentar ser mais fácil possível o entendimento, A gente vai continuar também nessa pegada, apresentando a ressurreição para vocês de forma mais simples, Então, antes da gente querer entrar nas dúvidas, a gente vai ver na Bíblia, os locais onde fala dessa ressurreição, certo? O Paulo coloca para a gente, Paulo. A primeira passagem é lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, É a primeira passagem que a gente vai ver ali. Já fala sobre arrebatamento e fala também sobre a ressurreição daqueles que estão dormindo dos mortos, Paulo vai colocar ali pra gente. O som tá bom, Dá para escutar, Joaquim? Dá para escutar, Show de bola. Ô, Anderson, o vídeo aí tá tranquilo? Tá aparecendo aí tranquilo, Show. E aí, Paulo, você que saiu por 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Olha o que fala aí, a gente já leu, é uma passagem que é muito usada, porque é a principal que fala sobre o arrebatamento, e ali ele fala assim, Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui já cita uma ressurreição antes do arrebatamento, que a gente já falou, Agora lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 53. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Coloca lá pra gente, Paulo. Coloca na versão NA pra gente, Paulo. A versão que eu estou mais habituado. A versão NA, Nova Almeida Atualizada. Isso. Olha o que fala ali, Eis que vou lhes revelar um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, nessas duas passagens já fala muita coisa. Nós já podemos tirar 3 conclusões. 3 conclusões que a gente pode tirar dessas passagens. Nós podemos saber, né, primeiro ponto, que a ressurreição dos que morreram em Cristo acontece antes do arrebatamento. A ressurreição dos que morreram em Cristo acontece antes do arrebatamento. Segundo ponto, os vivos serão transformados e com corpos compatíveis com a eternidade. Ou seja, nós, os vivos, que vamos estar vivos, né, se a gente estiver vivo no arrebatamento, por exemplo, o arrebatamento acontece hoje, o rapto, vem o Senhor Jesus e a gente é transformado, né? Nós vamos receber um corpo, então, um corpo que é compatível para viver a eternidade, um corpo que não morre mais, um corpo incorruptível, como fala ali, né? Um corpo imortal, né? A gente vai ganhar esse corpo. E o terceiro ponto é que tudo isso acontece em um curto período de tempo, num momento, né? Olha, coloca no 52, Paulo, volta um. Olha só, isso acontece no momento, num abrir e fechar de olhos, numa piscada de olhos, né? Coisa rápida assim, ó. Quando a gente menos pensar, o nosso corpo já está transformado, né? Então a transformação do nosso corpo será muito rápida. Isso é 3 coisinhas que a gente já pode tirar dessas passagens. É interessante ter ali, ó, essa expressão aqui, ó, no momento, no grego, lá no original, quando a gente vai na língua original, que foi escrito no Novo Testamento, está escrito ali que é num átomo, né? O A, que é uma partícula de negação, e tomos, A é não divisão. Então, átomo é uma coisa que não é divisível, não tem como você dividir o átomo, né? Então, fala que vai acontecer isso no momento indivisível, um momento muito rápido, num átomo, rapidinho, né? Aí ele coloca na frente, né? No abrir e fechar de olhos, para a gente ver que realmente é rápido. A gente nem percebe a gente piscando. Você percebe, ô Érico? Né? Às vezes, se a gente parar para pensar, a gente nem percebe. Pisca assim, a gente nem naturalmente, é muito rápido. Então, será que uma coisa que acontece rapidamente assim, será que a gente vai conseguir perceber? Né? Rapidinho. Né? O Senhor Jesus está voltando ao arrebatamento, transformou nossos corpos, né? E aconteceu a ressurreição. Então, são 3 coisas que a gente pode tirar daí, né? E se eu perguntar para vocês agora, quantos tipos, quantas categorias, presta atenção antes, vê se você consegue responder, quantas categorias, quantas modalidades de ressurreição existe? Quantos tipos de ressurreição? 2 tipos, 2 modalidades, 2 categorias. Quais são elas? Vai falar que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação. Isso, perfeito, né? Citou até o endereço, né? Endereço e o número, né? Então são 2 tipos. Uma ressurreição é para a vida eterna, uma ressurreição, como a gente já está falando ali, de corpos glorificados, né? Corpo que não morre mais. E outra ressurreição, outro tipo de ressurreição, para pessoas que vão ser condenadas. Porque para passar o julgamento, para sermos julgados, nós precisamos estar com o nosso bloco completo: espírito, alma e corpo. Então a gente vai precisar estar ressurreto. Tanto para os crentes passar pelo tribunal de Cristo, a gente já vai estar ressurreto, tanto também para aqueles que vão ser lançados no lago de fogo, para o juízo final, o juízo do trono branco. Eles têm que estar com o seu corpo também. Então eles vão ressuscitar em um corpo não igual ao nosso. O corpo deles é estranho, porque é um corpo que não é imortal no sentido de igual ao nosso, né, de nunca morrer, mas o corpo deles vão durar a eternidade sendo corrompido no inferno. Por isso que fala que lá a verme, a bicho, né, o bicho nunca morre, fala de corrupção eterna, né, uma deterioração, né? É Christian, né? Christian ou Cristiano? Não, o pequeno é o Christian, eu confundo.
Ô, Cristo, já pensou, Cristo, o seu corpo que você tem hoje, você ficar 1000 anos lá queimando assim, o seu corpo não acabar, entendeu? Podre, apodrecendo e não acabar? Então é um corpo que essas pessoas que vão para o inferno, vão ser condenadas, é um corpo estranho, porque é um corpo que ele é corruptível, só que de certa forma ele é eterno, porque ele vai sofrer a eternidade, né? Então é uma coisa triste, né? A pessoa vai ganhar um corpo, voltar com o corpo dela que ela tinha, só que não é um corpo glorificado, é um corpo que vai sentir dores, né? E a gente nem imagina a quantidade de sofrimento que vai haver ali no lago de fogo. Nós só sabemos que há choro e ranger de dentes. E fala também a Bíblia que é um fogo que nunca se apaga e que tem trevas exteriores, né? Trevas densas, né? É coisa terrível. Então essas duas passagens falam ali alguma coisa sobre a transformação e a ressurreição, né? E meus irmãos, lá em Daniel 12, coloca para a gente, Paulo, o Anderson até citou ali, ó, Daniel 12, verso 2, ali ele vai falar no versículo só esses dois tipos que a gente falou. Quantos tipos tem? Dois tipos. Quais são? Para a salvação eterna. Isso. E para a condenação eterna, muito bem. Boa noite, Mareli. Sou Joia? Boa noite para a senhora. Então olha lá, Daniel capítulo 12, versículo 2. Olha só o que fala ali, ó. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para... Olha o que está escrito lá: vergonha e horror eterno. Não é certo, né? Mas o versículo está escrito diferente. Isso, mesma coisa. Então são dois tipos, a gente não pode confundir isso, dois tipos. Mas só que é uma complicação aí que a gente não vai entrar a fundo, na questão da primeira ressurreição. Porque lá em Apocalipse 20, fala que bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. E ali tem uma confusão muito grande, que a gente não vai trabalhar aqui hoje, né? Mas quem tiver mais curiosidade para entrar nesse assunto pode pesquisar na internet. Eu já fiz um estudo falando sobre isso também lá na Casa de Oração, tá também na internet, né? No canal da Casa de Oração da Roboark, né? tá lá, né? E apresentei uma coisa bem mais completa nesse sentido. Mas como o nosso tempo aqui é curto e a gente está com o objetivo de passar uma coisa mais fácil, a gente não vai entrar nas complicações, a gente vai entrar no entendimento que está mais fácil para a gente absorver. Certo? Então, a primeira ressurreição, que é citada lá em Apocalipse 20, ela é constituída de 4 etapas. Certo? Nós entendemos assim na nossa linha pré-tribulacionista. Nós, os pré-tribulacionistas, definimos a ressurreição para a vida, a primeira ressurreição, contendo 4 etapas. Né? E o plano divino vai nos ajudar muito nisso. Coloca lá para a gente, Paulo, o plano divino. Olha só, sem plano divino às vezes fica mais difícil a gente chegar a esse entendimento, que realmente, como eu falei, não é algo que está explícito, é algo que a gente tem que estudar mais, né, para entender dessa forma. E aqui já está mastigado, né, para vocês, né, e como a gente está tentando fazer algo mais simples, né, então vocês podem ver aqui, ó, no plano divino, nessa parte branca, ó, vou dar um zoom melhor para vocês poderem enxergar melhor. Tá vendo que essa parte branca aqui, ó, está escrito sepultura? Estão conseguindo ver todo mundo? Né? Quando ela surge quando acontece a primeira morte. Quem foi o primeiro a ser morto? Abel, certo? Então quando o Abel morre, foi o primeiro a ser morto, a primeira morte, então o seu corpo ele teve que ir para algum lugar, e foi para onde? Para sepultura, né? Então aqui no mapa plano divino, você vai ver que uma tarja branca, ó, até aqui, né, em hebraico, sepultura é Keber, né? E nessa tarjinha branca, né, se a gente for ver aqui nessa tarja branca, é onde está ilustrado as ressurreições. Estão conseguindo enxergar? E olha só, Guilherme, a primeira ressurreição, o nome primeira ressurreição está escrito lá em Apocalipse 20. Se refere a um único evento? A resposta é não. Primeira ressurreição é uma categoria, uma modalidade. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, a segunda ressurreição é a ressurreição para a morte, certo? Para a condenação, certo? Só que essa primeira ressurreição, ela tem 4 etapas. 4 etapas. Se eu perguntar para vocês, quem que começou essa primeira ressurreição? Quem que deu o pontapé inicial? Jesus.
Isso, maravilhoso, né? Jesus foi o primeiro. Jesus participou da primeira ressurreição. Jesus ele ressuscitou para a vida ou para a morte? Para a vida, né? Então, se ele ressuscitou para a vida, ele participou da primeira ressurreição. E por isso que a Bíblia chama ele de primícias, né? Coloca lá, Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Olha só o que fala lá. 1 Coríntios 15, 23. Fala que cada um vai ressuscitar, porém na sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Quando ele fala de primícias aqui, ele está evocando aquelas leis do Antigo Testamento, da primícia das colheitas, das ofertas, né? E a gente é fantástico, dá para encaixar muita coisa aí. Só que a gente não vai aprofundar nisso. É só para vocês entenderem que quem que é o primeiro? Cristo. Cristo participou da primeira ressurreição? Participou. Cristo ressuscitou para a vida? Sim, né? E depois de Cristo, né? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Estão entendendo? E aí ele está fazendo uma alusão àquela ressurreição dos mortos que acontece antes do arrebatamento, que a gente já leu aqui. Então volta no mapa, Paulo, para a gente ver. Olha as imagens que eu coloquei ali. Isso aqui não tem no mapa original, né? Mas eu adicionei para ficar mais fácil o entendimento. Quantas etapas eu falei que tinha a primeira ressurreição? Quantas etapas? 4. A primeira é Cristo. A segunda, tá vendo aqui, Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Espera aí, Paulo, volta o mouse aí. Olha a imagem que eu coloquei ali, tá vendo? Estão conseguindo reconhecer quem é aquele ali? Né? Fiz alusão a Jesus, né? Aí eu fiz uma alusão a Jesus, né? A gente não sabe como é que é Jesus, mas popularmente, aquela figura ali a gente acostumou, né? Sendo a Jesus. Mas olha aqui, até coloquei aquela passagem que a gente leu, tá vendo? Cristo é o primeiro. Qual que é a segunda etapa dessa primeira ressurreição, então? A gente vê que é os salvos no arrebatamento, né? Os que são de Cristo em sua vinda. Paulo, vê se você consegue arrastar para o lado aqui, que não está indo, não. Dá uma travada aí. Aí, tá. Mais um cadinho, só para mostrar essa imagem ali. Aqui, vendo essa imagem aqui, Paulo, para mim, Dá um zoom ali. Deixa eu ver se eu consigo controlar aqui, Paulo, pera aí. Aí, show. Tá vendo? Então, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse que a gente acabou de ler, no arrebatamento. Então, quer dizer, pastor Antônio, se os irmãos morreram hoje, os irmãos que já morreram daqui, os irmãos do passado, como Martim Lutero, né? João Calvino, os irmãos antigos, do primeiro século, Zwingli, né? Tem também Paulo, como já morreu, Pedro também já morreu, apóstolo, né? Esses irmãos que estão mortos, que morreram no período da igreja, eles vão ressuscitar. Quando? Antes do arrebatamento. E eles vão ser arrebatados. Porque talvez, velho, você pode perguntar assim, a gente está esperando o arrebatamento, ok. Mas os irmãos que já morreram, eles vão perder esse evento glorioso? Não vão perder, porque eles vão ressuscitar para ser arrebatados também, certo? Então os irmãos vão ressuscitar. Então essa ressurreição acontece ali, isso aqui é um... não faz parte do ali, mas não faz parte do cristianismo. Isso. É que isso aqui, a gente já falou aqui alguma coisa sobre dispensações, né? Está na dispensação da graça. Nessa parte aqui eu coloquei aqui a data de quando algumas denominações foram criadas, né? Por exemplo, o Movimento dos Irmãos, da onde surgiu o Casa de Oração, é em 1827, a Igreja Adventista em 1863, né? A Congregação Cristã do Brasil, 1910, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus em 1911, né? E aqui embaixo aqui eu coloquei o nome de outras religiões, né? E aqui isso aí, a Casa de Oração aqui no Brasil, né? Que foi conhecida como Casa de Oração em 1914. Isso, tem bastante tempo. Então aqui, todas essas denominações, vamos dizer assim, os que aceitaram a Cristo, quando Jesus voltar, eles vão ser arrebatados. Aqueles que aceitam o nome do Senhor. Porque a religião só vai ser uma, vai ter presbiteriana. No céu, no céu, né? Ao lado do nosso Senhor não vai ter placa, né? Então eu até coloquei uma observação aqui, Todas as pessoas que aceitaram a Cristo
serão arrebatadas, independente da denominação. Se você é da casa de oração e aceitou a Cristo, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, você será arrebatado. Agora, se você não aceitou a Cristo, quando o Senhor voltar, você não vai ser arrebatado, independente da denominação. Porque às vezes a gente acha que só a igreja católica não vai subir. Mas na verdade, muitas pessoas de igreja evangélica não vai subir. Porque o que determina se a pessoa sobe ou não sobe, não é a denominação, não é a placa, é se ela aceitou ou não a Cristo. Vocês estão concordando comigo? Mas é católico? Até católico. Se um católico sinceramente se converter, mesmo estando errado, né, nós não somos Deus para condenar pessoas. Por que a Bíblia fala, para a gente ser salvo? O que Paulo respondeu ao carcereiro? O carcereiro perguntou. Isso, né? O carcereiro perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o Paulo respondeu, creia no Senhor Jesus. Só isso? É o que está lá, né? Mas é que não estou junto com coisa, mas é católica. A gente vai discordar de um monte de coisa, isso é óbvio, né? A gente enxerga muita coisa errada. Isso. Mas a Bíblia nos informa, e eu creio dessa forma. Gente, se alguém tiver dúvida nesse assunto, eu também fiz um estudo de 1 hora só falando sobre o arrebatamento católico, né? Tem um vídeo também lá na casa de oração. Foi 1 hora que eu gastei falando sobre a escatologia católica. Eu estudei para falar sobre isso. Pode falar. Também eu acredito nessa igreja, também, pessoas se arrependerem, tem pessoas que são boas, né? Viveu uma vida toda. Isso. Mas você está acreditando, né? Ela tem que viver aquele. Porque, olha, irmão Cristiano, olha que interessante. Tem um irmão muito conhecido. Tem um irmão muito conhecido, o nome dele é Mário Persona. Ele faz até vídeo na internet. E ele se. Eu penso assim, eu estou falando que eles. Não, a gente não pode julgar, não. Esse aqui vai para o inferno porque está na tal dominação, né? A gente não sabe. Mas olha só que interessante. Tem um irmão chamado Mário Persona. Ele se converteu dentro da igreja católica e ficou lá durante 1 ano, para depois ele começar a ver as dificuldades lá dentro e sair. E eu pergunto para vocês, se Cristo voltasse enquanto ele estivesse na igreja católica, ele iria ficar porque ele está lá dentro? Entendeu, Edson? Então ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque ele é um salvo pelo Senhor, ele aceitou a Cristo, entregou sua vida. É um tema polêmico, a gente não tem tempo para a gente entrar nas passagens bíblicas, né? Fala que católico vai para o inferno, fala até que a igreja católica do demônio. Para ir para o inferno basta não aceitar a Cristo. Então o crente, entre aspas, vai para o inferno se não aceitar a Cristo, né? Então, vamos voltar aqui então ao assunto. Então, coloquei ali o arrebatamento, né, um rapto, e olha aqui, aqui embaixo a gente tem aqui a imagem da primeira ressurreição, então, né, que é a segunda etapa. E agora, se eu perguntar para vocês, já falei da primeira etapa. Quem é a primeira etapa? Cristo. A segunda etapa? Anjos do arrebatamento, os que são de Cristo, né, os crentes que morreram. A terceira etapa, eu acho que ninguém acerta aqui, talvez o anjo já deve ter visto isso, né? Isso. Essa é a quarta etapa. Não, a terceira etapa da ressurreição. Qual o outro momento? Qual o outro evento que vai acontecer ressurreição para a vida, sem ser a de Cristo e sem ser do arrebatamento e sem ser a dos tribulacionais, que são os mortos da grande tribulação? Tem um terceiro momento que esse é mais difícil de a gente saber. Vou mostrar ali, vocês vão falar assim, é verdade, vai acontecer mesmo. É o que não se arrebatado. Então, isso aí já acontece na segunda etapa, a gente falou aqui, né? Os que vão ser arrebatados. Olha só, vou mostrar para você. Acertou, dona Joaquina. As duas testemunhas, né? Então, a terceira etapa da primeira ressurreição, olha aqui, são as duas testemunhas. Quando elas ressuscitam, nem no início e nem no final da grande tribulação, elas ressuscitam no meio, né? Lá em Apocalipse 11, fala assim, darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetize durante 1260 dias, né, que dá 3 anos e meio, né, e nessa metade do tempo ali, elas são vencidas pela besta, são mortas, o seu corpo fica ali na praça, né, onde o pessoal vai morreram aqueles que nos fomentavam, né, vão festejar, vão trocar presentes, né, aí depois depois de 3 dias mortos, né, vai ter uma voz, chama elas para ir para o céu, então elas vão ressuscitar, né, elas ressuscitam para condenação ou para a vida?
para a vida. Então, é mais uma etapa da primeira ressurreição, da ressurreição para a vida, né, que é a terceira, né, que são as duas testemunhas. Se os irmãos quiserem ler depois, né, está em Apocalipse capítulo 11, certo? Nesse evento aqui, quantas pessoas vão participar da ressurreição? 2 pessoas, né? Então, a quarta etapa da primeira ressurreição, como a irmã Joaquina já falou, né, é a ressurreição dos mártires do período tribulacional, daquelas pessoas que morreram salvas no período da grande tribulação. Tá conseguindo entender, Cristiano? Tá dando para entender? Vai, com certeza. 144 mil selados, né? Em Apocalipse 7, Apocalipse também 14. Olha, Joaquim, onde a gente pode ver e comprovar claramente que dentro da grande tribulação, que é esse período que acontece depois do arrebatamento, né? Em qual passagem a gente pode comprovar que vai haver pessoas sendo salvas? Está em Apocalipse capítulo 14. Deixa eu pegar, rapaz, nem sei onde deixei minha Bíblia. Pega a minha lá em cima, eu acho que está lá dentro lá. Apocalipse 14, ele vai falar sobre isso. Eu só vou localizar o versículo certo para a gente poder saber, ó. Onde vai pegar minha Bíblia, eu até esqueci de trazer para cá. Apocalipse 14 vai falar sobre pessoas sendo salvas, né, que vão ser salvas dentro do período da grande tribulação. Valeu, Davi, obrigado. Olha aqui, ó. Apocalipse. Não lembro se é no 14 ou se é no 7. Deixa eu ver se é no 7. Ah, aqui, é no 7. Apocalipse capítulo 7, verso 11. Ó, verso 9. Coloca pra gente, Paulo. Olha só o que fala ali, ó. Depois dessas coisas ali, o João já está descrevendo coisas dentro da grande tribulação. Ele fala assim, ó, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidas de vestes brancas e com ramos de palmeira nas mãos. Aí vocês perguntam, quem que é estes que João viu? Quem que é esse? Que estão salvos, que vieram de todos os povos, de todas as etnias. Aí está no versículo 14, no versículo 13, pode colocar o versículo 13, Paulo, a resposta. Olha o que João fala ali, ó. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Olha o que fala no outro versículo. Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm de grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. E aqui é interessante, por quê? Porque alguns, querendo pegar passagem do sermão profético, afirmam que durante a grande tribulação, a pessoa vai ter que pagar com o seu sangue para ser salva. Isso, de fato, é um absurdo, porque como pode alguém morrer, como pode alguém obter a salvação através do seu próprio sangue? Isso é um absurdo. Mas é certo que aqueles que vão se converter no período tribulacional vão ser salvos pelo sangue de Cristo, né? Tá até escrito ali, ó, que lavaram suas vestes no sangue de quem? No sangue do Cordeiro, né? Vão ser salvas também pelo sacrifício de Cristo. Porém, durante a grande tribulação, vão ter muita perseguição. E às vezes vão até morrer degolados, como diz, né? O Apocalipse também. Então, essas pessoas que morreram no período tribulacional, elas têm que ressuscitar também, vocês concordam? Vocês concordam comigo que essas pessoas elas precisam ressuscitar? Né? Porque como a gente falou já, não tem como alguém ficar em alma a eternidade, alguém tem que estar com o seu corpo. Né? Então, quando elas ressuscitam? É a quarta etapa da primeira ressurreição. Né? Coloca no mapa, Paulo, para a gente ver. A ilustração. Daqui, ó. Tá vendo? Se os irmãos olharem aqui, vocês podem ver que desde esse início aqui, onde eu estou com a setinha, os irmãos estão vendo a setinha? Desde esse início aqui até esse final aqui, onde Jesus vem no cavalo, tá vendo?
Aqui, esse meio é o período da grande tribulação. No final aqui da grande tribulação, ó, acontece a ressurreição, então, dos mártires tribulacionais. Estão entendendo? Então, são 4 etapas. Quem é a primeira etapa? Cristo, as primícias. A segunda etapa? Os crentes do arrebatamento, né? A terceira etapa? As 2 testemunhas. E a última etapa da primeira ressurreição? Isso aí, certo? Então aí, nesses 4, já se foram a ressurreição para a vida. Foi o primeiro tipo de ressurreição. Está restando agora um outro tipo de ressurreição. Qual que é? A ressurreição dos ímpios, né? Isso. Depois do milênio. Porque você pode perguntar, mas quando os ímpios vão ressuscitar? Quando eles vão ressuscitar junto com nós? Uns vão ressuscitar, como fala lá em Daniel. Daniel dá a entender isso, né? Porque Daniel ele não coloca a questão tempo na equação. Então, você lê Daniel 2, 12, 2, dá a entender que acontece tudo num momento só. Dá a entender que no mesmo dia que Jesus voltar, uns já vão ressuscitar para salvação e outros para condenação. Mas, na verdade, em Apocalipse, quando lança a luz no assunto, ele fala que os mortos ímpios não ressuscitaram até completarem os 1000 anos do milênio. A gente vê ali também no mapa, né? Se a gente acompanhar aqui essa tarja branca, ó, tá vendo? Aqui é o milênio, tá certo? Tá escrito aqui em cima, ó, milênio, certo? Depois dos 1000 anos, acontece então a ressurreição dos ímpios. Tá vendo? Tá vendo, Cristian, a figura que tá ali? O rapaz está feliz ou está triste? Está triste, né? Por que ele está triste? Ele sabe que vai ser... Isso, porque ele está sendo ressuscitado para ser lançado vivo no lago de fogo, certo? Que aí ele vai passar, então, tá vendo, ó? Até coloquei uma coisa interessante aqui atrás dele, na lápide, coloquei, ó, não aceitou Jesus em vida. Porque é um defunto, né? Defunto geralmente enterra com terno e gravata, né? Mas aqui, ó, ele vai vir, isso, vai vir aqui para o juízo do trono branco, né? Onde vai ter ali o julgamento, então, da sua vida, vai abrir os livros das obras, ele vai ser julgado pelos livros, as coisas que estão escritas nos livros, né? E vai verificar se ele está no livro da vida, verificando que ele não está lá, vai ser lançado no lago de fogo. Uma coisa muito interessante é que as pessoas confundem o tribunal de Cristo, que é uma coisa, com o juízo final, que é esse juízo do trono branco, que é outra coisa. No tribunal de Cristo, os crentes que vão passar por ele, não vai ser julgado os crentes, porque eles já estão sentenciados, eles já estão salvos, vai ser julgado as obras, né? É um tribunal como se fosse um tribunal olímpico. Tá lá o atleta, faz as acrobacias, né, as manobras dele, e tá o juiz levantando a plaquinha. Não, esse é 10, não, esse é 9. O juiz ele está julgando o atleta ou está julgando as obras, as ações do atleta? As ações, né? Então, dependendo da performance do atleta, né, ele vai receber uma nota maior ou menor. E assim também é no tribunal de Cristo, né, que acontece ali depois do arrebatamento. Está aqui, ó, a imagem. Olha só. Está meio lento aqui, mas tem a figura também do tribunal de Cristo. E é ali que é descrito, né, que fala que a base, vão colocar as suas obras, né, por exemplo, o Hélio. Tudo que o Hérito fez na vida dele vai ser colocado para ser provado pelo fogo. Se for coisas boas, essa coisa vai ficar, né, que é considerada pedras preciosas, né? E se for coisas inúteis para o Senhor, ou feita de um coração com a intenção negativa, às vezes foi uma coisa boa, mas estava com a intenção errada, né? Estava com a intenção de se aparecer, né? Aquilo vai ser queimado, porque vai ser considerada madeira, feno e palha. Né? E tudo que ficar, então, você vai receber de galardão, de recompensa, né? Então alguém pode pensar assim, eu já sou crente mesmo, vou para o céu, não vou ficar relaxado. Mas o Senhor vai recompensar cada crente de acordo com o que ele fez. Se a irmã Joaquina fez mais do que eu, não é justo que a irmã Joaquina na eternidade tenha mais coisas do que eu? Claro que é justo, o Senhor Deus é justo, né? Ele fala que não ficará um copo de água que não receba recompensa. Se o irmão Antônio der um copo de água para o outro irmão, pensando em Cristo, fazendo por amor, ele vai receber a recompensa dele, né? Então, irmão, nosso trabalho não é em vão. O que a gente faz para o Senhor, né, com boas intenções, vai ser recompensado.
Ah, eu estou fazendo uma coisa tão boa aqui, mas ninguém está vendo, né? Ninguém está percebendo. Mas tem uma pessoa que está vendo, um ser que está percebendo, e é o principal ser, porque esse único ser que está vendo, que é o Deus, né? Deus está vendo o que você está fazendo, ele vai recompensar um dia você por isso, certo? Então, quem que passa no tribunal de Cristo? Os ímpios ou os salvos? Tribunal de Cristo, quem que vai passar no tribunal de Cristo? Os salvos, para receber os seus galardões, para serem galardoados. E agora, no juízo final, ou juízo do trono branco, quem que vai passar por ele? Os ímpios, porque ali eles vão receber o quê? É só sentença, ó, sentenciado. Morte eterna, sentença. Ah, fez isso, isso, aquilo, não aceitou a Cristo? Sentenciado. Aí eu digo para vocês, ninguém vai para o inferno porque fez muitas coisas ruins, mas vai para o inferno porque não aceitou o perdão de Cristo. Porque enquanto há vida, a salvação alcança aquela pessoa. Um ladrão não foi salvo na cruz? Ele não batizou, ele não dava dízimo, ele não fazia nada, mas foi salvo por quê? Porque ele aceitou a Cristo naquele momento. Então a salvação ela está na porta de qualquer um. Ah, mas eu sou muito ruim, eu fui criminoso, bandido, fiz tanta coisa ruim nessa vida. Está vivo? Tem chance. Está vivo? Tem chance. Né? E o perdão dos pecados, a salvação vem pela fé. A fé é crer que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Né? E isso a gente já sabe muito bem. Certo? Então, voltando para o assunto da ressurreição. Os irmãos entenderam então que tem dois tipos de ressurreição? O para a vida e o para a morte, para a condenação. O para a vida é em quantas etapas que acontece? 4 etapas. E o para a morte em apenas um evento, né, no final do milênio. Certo? Então até aqui tranquilo, né, irmãos? Tranquilo? A gente pode avançar, né? Agora, Anderson, eu estou sem horário, hein? Você vê aí a hora aí, hein? 8h25, né? Pode ter umas meia... Meia-noite, né? Até amanhã, a gente vai embora, até a noite. Então, irmãos, até aqui está tranquilo, né? Tem alguma dúvida até aqui? Quanto a... Tá tranquilo, né? Para entender. Eu passo lá da Batista e falo, mas deixa eu ter pressa para sair da casa do Senhor. Então, irmãos, a gente vai para aquelas perguntas que eu dei no início. A primeira pergunta que eu queria responder é se a gente vai ressuscitar no mesmo corpo que hoje. Os irmãos entendem o quê? Que a gente vai ressuscitar nesse mesmo corpo, a gente vai ganhar um novo corpo. Ganhar um novo corpo. Um novo corpo? Qual mais respostas? Esse corpo nosso, mas porém, não é novo, mas é glorificado. Isso, é a resposta correta. Hein, o Hélio? O Hélio? Ele entrou, né? Isso. Então, Hélio, olha só. Irmãos, olha só. O Hélio falou que é no novo corpo, né? Por que não pode ser num corpo totalmente novo, diferente desse? Por quê? Porque não seria ressurreição, seria reencarnação. Pô, entendeu, pastor Antônio? Porque se... O importante é saber a interpretação da palavra ressurreição. A gente pega o significado dela é aparecer de novo, ou ficar de pé, ou levantar de novo. Então você vai aparecer, vai se levantar, vai ressuscitar, e foi esse corpo. Isso. Claro que nós teremos o corpo esse corpo. Isso. É igual o Anderson falou, né? Vai ser o mesmo corpo, porém glorificado, igual o irmão falou. É o mesmo corpo, porém melhorado. Sim. Não, eu sei, mas eu tô falando isso para os irmãos atentar para isso e ver que tem lógica, né? Isso mesmo, né? E aonde que a gente vê então que o nosso corpo será semelhante ao do Senhor Jesus? Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Coloca pra gente, Paulo.
né? E ali a gente consegue... Irmãos, essas respostas que eu estou dando não é eu pensei e estou dando... Não, é coisa que a gente pode extrair da palavra de Deus. Porque se a nossa resposta não tiver amparo bíblico, então é uma mera opinião, não é isso, Anderson? Tem que estar bem amparado, bem fundamentado, né? Então, olha lá, Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Olha lá o que fala, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Próximo. O qual transformará, olha só, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Então, pelo poder de Deus, pela sua virtude, ele vai transformar o nosso corpo, semelhante ao corpo dele. Lá em 1 João, Paulo, coloca para a gente, 1 João, capítulo 3, verso 2, eu não lembro se é essa passagem, também vai falar algo semelhante a isso. Isso aí, tá vendo? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, a gente não sabe os detalhes de como a gente vai ser, a nossa vida nova. Só tem menção do nosso corpo será transformado ou glorificado, que dá a entender que o nosso corpo será livre totalmente do pecado. Então você já vê que é uma coisa totalmente nova, né? Isso. Incorruptível, né? Não pode... Ele é muito pedra que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou com o corpo. Corpo físico, reconhecível. E ele eu tenho até a passagem aqui. Quando fala hoje, quando fala dessa manifestação dele ali, um corpo ressuscitado, a partir daquele momento não tem dor, não tem sofrimento, entendeu? Não tem cansaço. Não morre mais, né? Toda essa transformação na ressurreição virá para nós também. Isso. Junto a semelhante a ele, é toda essa manifestação dessa glória de poder. Isso mesmo. Poder de vida eterna. Não tem como você ser limitado. Agora o corpo, que nós falamos, a palavra ressuscitando já fala sobre isso. Você vai aparecer, Deus preparando você para um lugar onde haverá dor, sofrimento, esse é o corpo de tudo. Isso mesmo. Isso. E aí o que o irmão Antônio falou, a gente vai completando, né? Olha só que está ali escrito lá, então, 1 João 3, 2. Isso aqui é o nosso amparo bíblico, irmãos. A gente não está, como eu falei, não está tirando isso do bolso, da nossa mente apenas, da inteligência, não. A gente está tirando isso da própria Bíblia, né? Que ali fala, ó, sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Cristo. Quando Jesus se manifestar, ou seja, na sua vinda, no arrebatamento, né? Seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então a gente vai ter um corpo semelhante a dele. Então vamos ver, Guilherme, o que o Senhor Jesus fez com o seu corpo. Será que o corpo do Senhor Jesus era um novo corpo ou era o mesmo corpo? Era o mesmo. Eu posso provar isso, né? Coloca pra gente, Paulo. Isso, coloca lá, Paulo, pra gente. Lucas capítulo 24, verso 39. Olha só, o que Jesus fala ali. Olha só. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ele não reencarnou em outro corpo. Tanto que o corpo dele ficou no túmulo. O corpo dele ficou lá no túmulo? Não, ele ficou vazio. Por quê? Se fosse um outro corpo, aí não tinha necessidade podia deixar o corpo dele antigo lá e ele ter ganhado um novo corpo. Mas aí seria o quê? Uma reencarnação. Uma criança assim, dentro do ventre da mãe. Isso. É o sentido próprio da palavra, né? Isso. Então olha aqui, ó. Toque em mim e veja que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Cristo ressuscitou em apenas alma? Não. Ele tinha carne, ele tinha parte tocável. Cristo comeu. Então, entendeu, irmãos? Se o nosso corpo será igual ao dele, o que Cristo fazia? Cristo atravessava a matéria. Tem um momento, né, que a irmã Joaquina citou, que os discípulos são reunidos de volta para uma mesa e o Senhor Jesus simplesmente aparece ali. Então Cristo também, o corpo dele era tão diferente do nosso habitual que ele também teleportava.
Porque ali falando no discípulo do caminho de Emaús, quando eles estão ali sentados, já depois de Cristo já ter falado para eles, quando é aberto os olhos daqueles dois discípulos, falam que ele desapareceu da vista deles. Então você está vendo que o corpo de Jesus, ele permanece o mesmo, porém com coisas novas. Porém não limitado à estrutura desse mundo. Um corpo compatível com a nossa eternidade. Está vendo, irmão, que maravilhoso que é isso? É um corpo que a gente não sabe os pormenores. Mas o que a gente sabe? Sabe que ele vai ser imortal, não morre mais. A gente sabe que ele vai ser incorruptível, ele não vai se deteriorar, né? Porque a gente pode pensar, mas eu vou envelhecer. Eu vou estar com um novo corpo, mas meu corpo vai envelhecer. Não envelhece mais, porque vai ser incorruptível, né? Porque corruptibilidade fala sobre isso. Você pode ver que uma criança, quando ela nasce com a pele lisinha, nasce com o cabelinho legal, mas a partir do momento que a gente vai envelhecendo, o que vai acontecendo? Nosso corpo vai deteriorando, não é isso? Nossa pele vai ficando mais, a gente vai perdendo massa magra, a gente vai ficando às vezes menor, pele enrugada, né? O cabelo vai ficando branco, vai caindo, perdendo cabelo, né? Então esse novo corpo, ele não tem mais essas coisas, certo? A gente vai ficar livre de medo, insegurança. Seguranças, né? A gente anda nesse mundo que a gente fica com medo, segurança. Aí tem uma outra pergunta. Olha só, agora tem outra pergunta, né? Que é muito perguntada pelos irmãos e é mais polêmica. Vamos nos lembrar dos nossos entes queridos na ressurreição, na eternidade? Como é que vai ficar a questão eu com os meus filhos, com a minha esposa? Muitos irmãos, amigos, né? Muitos irmãos até do nosso meio, irmãos também estudiosos, respeitáveis, irmãos conhecedores da palavra de Deus, chegam ao entendimento que na eternidade a gente não vai se lembrar mais do que aconteceu aqui. Outros pensam que não vai lembrar mais das pessoas, ou seja, não vai lembrar quem foi pai, mãe, nada disso. Outros acham que não vai lembrar de nada, vai ser tudo novo. Eu, respeitosamente, discordo dessa opinião, né? E eu, como eu falei, né, a Bíblia ela não traz claramente escrito assim, nós vamos lembrar, ou nós não vamos lembrar. Mas tem algumas passagenzinhas que eu tiro para mim, fundamento a minha resposta em cima delas, que dá a entender que, pelo contrário, a gente não vai esquecer, a gente vai passar a conhecer todos que estão lá, de conhecer completamente. Esse é o meu entendimento. E Guilherme, aonde você tira essas ideias assim? Elias e Enoque. Elias e Moisés. Os discípulos conheceram. Conheceram ele, mas nunca tinha visto eles, né? Eles conheceram porque eu acho que é uma previsão do que vai acontecer. Isso. É porque o Senhor pode revelar, assim como ele revelou para Pedro, que ele era o Filho de Deus. Não fala? Jesus fala assim... Eu peguei um gancho em cima disso. Quando você pega essa transfiguração, Lucas faz uma diferença de um detalhe importante. A Bíblia diz que Elias e Moisés conversavam com Jesus acerca do que iria acontecer. Como se viesse confortar ele. Isso, que ele estava indo para a morte. É natural que quando pessoas estão conversando, você está perto, você ouve. Pode ser uma linha de entendimento que Pedro ouviu a conversa, porque ele não tinha foto dele. Não tinha foto. Quem era ele sabia que ele era um homem muito importante. Isso. Entendeu? Para isso. A crença dele, na fé dele, se espelharam muito nele. Então, crente que nessa conversa, agora estou conversando, acaba citando esse nome. E acaba que ele conheceu assim, né, dessa forma. Pode ser que ele conheceu por causa disso. É uma possibilidade, né, irmãos? É uma possibilidade. Não é que não está errado, não. Pode ser também. É uma possibilidade. A gente estava conversando. Mas o único detalhe, que mostra que a gente estava conversando em Lucas. O Lucas coloca esse detalhe, né? Isso. Mateus 17 fala sobre isso também. Pode ser que a conversa Pedro ouviu outra peraí. Moisés e Elias. Só dando esse detalhe. Isso. Né? Então, irmãos, tem muita coisa na Bíblia que a gente não pode dizer é isso, certeza. Mas tem algumas coisas que tem como. Outras coisas que não dá para ter certeza, a gente fala isso igual a gente está fazendo, né? Eu acho que é. Pode ser que é isso, pode ser que é aquilo.
né? A gente não pode ser dogmático, não é isso e não tem como ser contrário a mim, né? Então, quanto à ressurreição, quando a gente pergunta se a gente vai se lembrar ou não, Guilherme, da onde você fundamenta a sua resposta que você acha que a gente vai se lembrar de todos os nossos entes, vai se lembrar de tudo e conhecer mais do que isso ainda? Os argumentos que eu uso são quatro argumentos. O primeiro argumento é que Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala que Cristo trará de volta à vida aquelas pessoas queridas que já morreram. Ou seja, os irmãos estavam preocupados. Rapaz, mas só que eu tinha um irmão tão querido, pastor Antônio, um irmão muito querido meu, só que aí agora já era, né? Não vou nunca mais ver ele, porque às vezes quando eu morrer, eu não vou lembrar mais dele no céu, vai ser outra pessoa, não vou lembrar dele. Mas Paulo, ele traz um conforto. Ele fala assim, irmãos, não ignorem a respeito da verdade, a respeito dos que já dormem, né? Porque fala que Cristo tornará a trazer com ele. Então esse é o primeiro argumento. Paulo, ele meio que conforta as pessoas, falando assim, filho, fica tranquilo, seu pai e sua mãe que morreu, ele é salvo, Cristo tornará a trazer com ele, você vai ter um momento com ele novamente, na eternidade. E para isso acontecer, para você se relacionar, assim, conversar, você precisa lembrar da pessoa. Esse é o primeiro argumento. Guilherme, achei fraco ainda. Achei fraco. O segundo argumento. Cristo em Mateus capítulo 8, versículo 11, o Paulo pode até colocar para a gente, Mateus 8, versículo 11. Falou, né, que muitas pessoas vão se assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Olha assim, olha só o que está escrito ali, ó. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Ou seja, peraí, vamos pensar aqui. Se a gente não se lembrar mais das coisas, como é que a gente vai lembrar de Abraão, Isaac e Jacó, sendo que só aqui na terra que a gente foi conhecer eles através da Bíblia? O segundo argumento, né? Então, por esse motivo, né, fala que nós vamos se assentar na mesa com eles. A gente vai ter essa possibilidade, às vezes, de conversar com eles. Então, para que a gente vai querer conversar com uma pessoa que eu não conheço, nunca não sei nada sobre ela? Mais um argumento, né? Então, esse é o segundo argumento. O terceiro argumento. Ao lembrarmos dos nossos pecados, ou seja, quando estivermos glorificados lá no céu, na eternidade, né, no novos céus, nova terra, na criação, junto com Cristo, quando a gente tem a possibilidade de lembrar dos nossos pecados, a gente tem a possibilidade de lembrar de onde o Senhor nos tirou. E assim a gente pode dar uma glória maior para Ele. Por quê? Se a gente esquecer de tudo, esquecer quem a gente foi, o que eu fiz de ruim, então para que eu vou ficar louvando ao Senhor nos céus? Porque eu não sei nem que Ele da onde Ele me resgatou. É uma pseudológica, estão entendendo? Pseudológica é uma lógica, né? Então essa é uma lógica. Como eu vou dar glória a uma pessoa que eu não sei o que Ele fez por mim? Aí você pode falar, não, vai ser uma amnésia seletiva. Ele vai apagar as coisas ruins, mas você vai continuar sabendo que você foi resgatado por Cristo. Mas mesmo assim, quanto mais for o nosso conhecimento de onde o Senhor nos tirou, mais vai ser a glória que a gente vai poder dar para Ele. Mas por onde a gente vê isso? Lá em Lucas capítulo 7, Paulo, versículo 41, né? Ele falando da parábola de dois credores, ele fala algo interessante ali, né? Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então certo credor, uma pessoa, o Hélito, tinha 2 pessoas te devendo, o Hélito. Tinha uma pessoa que devia 50 e uma pessoa que devia 500. Aí o Hélito decide perdoar os 2. Qual desses 2 vai amar mais o Hélito pelo seu perdão? O que foi mais perdoado. Então, como ele tem a consciência que ele foi mais perdoado, perdoou 500 denários e não 50, então essa pessoa vai dar mais amor para o Hélito. Então essa é uma lógica. Lá na eternidade, por a gente saber da onde Cristo nos tirou, conhecer os nossos pecados que a gente fez, a gente vai falar assim, realmente, eu tenho que glorificar mais ao meu Senhor, porque eu pequei muito na terra, mas agora Ele me salvou, Ele me perdoou, e agora eu posso glorificar Ele mais e mais. É uma lógica, irmãos. Faz sentido para os irmãos? Faz sentido? Né? Esse é o terceiro argumento. Agora, o quarto argumento é esse aqui, que é o que fecha a questão para mim. Né? Por quê? O quarto argumento é qual, Guilherme? Lá em
Lá em Tessalonicenses, Paulo fala que os Tessalonicenses será para ele um motivo de grande alegria, né, no tribunal de Cristo. Paulo fala que os Tessalonicenses será motivo de grande alegria para ele no tribunal de Cristo. Ou seja, quando acontece o tribunal de Cristo? É antes ou depois da ressurreição dos crentes? Depois. Então você concorda que Paulo já vai estar com o seu corpo glorificado ali? Então como é que os irmãos de Tessalônica vai ser um motivo de alegria para eles se ele não se lembrar mais dos irmãos de Tessalônica? Estão entendendo o argumento? Então se Paulo vai no tribunal de Cristo, já vai estar com o corpo glorificado, se ele vai se lembrar daqueles irmãos, esses irmãos eu trabalhei muito por eles, né? Vai ser um motivo de alegria para Paulo, porque Paulo vai receber galardões por conta deles, porque Paulo trabalhou muito por eles. Se Paulo vai reconhecer eles no tribunal, então Paulo lembra deles. Estão entendendo? Então, para mim, essa é a questão que fecha. Guilherme, se alguém me perguntar, Guilherme, as pessoas elas vão se reconhecer no céu? E eu respondo, sim, vão sim, na minha opinião. Né? Eu não tem problema se você crê diferente antes. Não, eu creio que a gente não vai se reconhecer, vai esquecer de tudo. Tranquilo. Né? Tem uma passagem em Isaías capítulo 65, verso 17, falando que tudo se fez novo, não haverá lembrança das coisas passadas, mas tem uma explicação ali em cima também. Né? Assim como nosso Senhor Deus esqueceu dos nossos pecados, nós também esqueceremos das coisas passadas. Em qual sentido? Que a gente vai ter uma nova vida. Será que quando Deus fala, Cristiano, que o Senhor esqueceu dos seus pecados, será que ele teve uma amnésia, ele nem lembra mais que você era pecador? É claro que ele lembra, só que ele não está levando em conta mais os pecados. Né? O pensamento que a gente vai esquecer lá, estou conjecturando. Nós não vamos lembrar dos nossos queridos que não foram para lá. Então, tem irmãos que confiam. A gente não vai ter uma paz que... Então, alguns, como eu disse, irmão, essa é a minha opinião, né? Eu sei dessa opinião, né? Eu respeito. Isso. Mas, irmão Joaquino, pensa comigo. Em que local está amparada essa resposta? Creio eu que não tem um amparo bíblico e sim lógico, não é isso? É um amparo lógico, né? Se eu se lembrar dos entes queridos que foram para o inferno, então eu ficarei triste. Isso é um amparo lógico, não é isso? Então, nisso a gente não tem dúvida, porque é certeza que a gente vai ser feliz, né? Não vai ter dor, essa é certeza, né? Todas as lágrimas, isso mesmo. Pode falar. Eu vejo pessoas comentar sobre, até comentaram aqui, eu creio que não vamos pessoas comentar, não vamos nos conhecer, porque se conhecer a gente vai ficar triste, vai não sei o quê, e o pessoal que fala que vai conhecer tem muita sombra. Aí eu falei, não vejo um estudo desse, porque eu creio que nós vamos conhecer. Se for para nós é a tristeza, a dor, o sofrimento, então aí depois lembrar de alguém que não foi para lá, eu não teria como ter tristeza. Isso. Eu comparo, por exemplo, uma coisa importante de uma quando você pega o princípio da criação, é importante você estudar para que Deus criou o homem, por que Deus criou o homem e qual é o propósito de Deus criou isso. Quando você pega isso, você vai ver que Deus criou, primeiro Deus criou o céu, a terra, preparou tudo. Interessante, com tudo preparado para o Brasil, ou que a terra não fique vazia. Ele vai criar o homem. Sendo que criou várias coisas, aquilo tudo ali foi para que o homem controlasse. Quando você vê, a gente pega hoje. E quando a gente pega hoje, por exemplo, a gente fala sobre família. Quem é que criou a família? A gente vai para Deus, a gente é contra família separada, né? Porque família é uma instituição criada por Deus. Então você acha que no céu, na nova terra, no paraíso que Deus preparou, você acha que Deus não tem a preocupação? Quando você pega a palavra, o significado da palavra, você imagina essa questão, pega o significado da palavra, pega o original dela para entender, porque Jesus ele é a palavra e nós aprendemos da palavra que veio dele. Todas as palavras que vieram dele, nós aprendemos. Então, quando você pega todos os fundamentos de criação,
a gente vê que Deus ele continua sendo o mesmo Deus, e quando Deus menciona, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando Deus fala ali com o Moisés, por exemplo, ele está falando que ele é Deus de vivos. Aí cita o nome dele, igual, aí vem a interpretação que um dia, esse povo, todas as nações vão sentar à mesa. Nós vamos sentar, por exemplo, Jesus um dia, ele vai servir o seu povo que estiver com ele na boca do poder. Como é que eu posso esquecer das coisas se eu vou sentar com ele lá? A igreja vai estar reunida. Quando você pega a morte de Abraão, a Bíblia diz que Abraão morreu e foi enterrado junto com os seus ancestrais. Eles tinham uma ideologia que de enterrar, mas pegamos também nossos avós, ainda tem gente que é assim, eu quero enterrar hoje por debaixo do meu cemitério. Qual é a visão que eles falavam isso? A visão deles está toda no mesmo lugar. Olha só o que Davi falou quando o filho dele morreu, em 1 Samuel 13. Para onde meu filho foi, ele não pode estar aqui. Mas um dia, aonde ele está, o servo falou assim, olha, filho, o teu filho estava doente, você comia, você não comia, não bebia, nem coisa você tomou, agora que ele morreu, você levanta, toma banho, se renova. Ele falou, olha, aonde meu filho está, ele não pode vir, mas um dia eu encontrar. Como é que ele vai encontrar com ele se ele esquecer quem é o filho dele? Então, eu estou falando do homem que é segundo o coração de Deus. O que quer dizer? Quando nós buscamos essa afinidade, perde um pouco a lógica, quando nós vimos que nós vamos estar sem corpo em cima, que nós não nos reconheceremos, não nos reconheceremos, entendeu? Aí alguém fala, se o seu irmão não for para lá, ele perdeu. Eu não vou ficar triste, porque é uma coisa que a mãe morreu, tem muito tempo. Você perdeu alguém, querido. Quando você está numa festa, e você já perdeu, está numa festa, você está se envolvendo com a alegria, você pensa alguém que morreu naquele momento ali? Vai ter aquela festa, naquela festa, eu já pensei, não, eu estou falando daquela festa que você teve envolvido, ficou o tempo todo envolvido com a alegria, com o culto, com a igreja, você está envolvido num culto festivo. Você pensa alguém que não está ali? Por quê? A alegria era tanto, a envolvida com coisas boas. Isso. E olha só, isso é um comentário importante, tem mais para a gente dar o avanço no estudo. A irmã Joaquina usou a lógica, né? A gente não pode conhecer os que foram para o inferno e lembrar deles, porque a gente poderia sentir tristeza. Irmãos, não é só para a irmã Joaquina, mas é para qualquer irmão. Qualquer opinião que a gente der, é bom que a gente se ampare em alguma passagem bíblica. A não ser que a gente deixe claro, né? Que é uma opinião apenas, né? Espera, irmão, rapidinho, para a gente concluir, né? Essa afirmação que eu faço, que a gente vai reconhecer as pessoas no céu, ela é uma opinião minha, né? A Bíblia não diz claramente, mas tem esses amparos com esses argumentos. Paulo vai lembrar dos Tessalonicenses no tribunal de Cristo, né? Fala que muitas pessoas irão e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, né? Aquela passagem que o irmão citou, importante, fala que Davi vai reencontrar, né, com seu filho que tinha morrido, o filho com Beceba, né, que morreu novo, né? Então, essas evidências dá a entender, então, o quê? Que a gente vai reconhecer pessoas. Porque antes, sua mãe morreu hoje, já era. Você nunca mais vai conhecer ela, até se ela for para o céu, porque lá você não vai conhecer mais ela. Tá entendendo? Então, por esses argumentos, eu posso dar a minha opinião, né? Ela é uma opinião, mas tem um amparo por trás bíblico, que nós vamos nos lembrar no céu. Mas e as pessoas então, Guilherme? Porque como é que a gente lida com isso? Se a gente lembrar do nosso pai que morreu e era ímpio, foi para o inferno, a gente pode ficar triste, chateado com isso. Se a gente lembrar do nosso filho, que a gente tanto pregou para ele, e a gente não vê ele no céu, a gente sabe que ele foi para o inferno, e lembrar dele, nós vamos ficar tristes. Olha como é que eu resolvo, Joaquim. É uma opinião minha, tá, Joaquim? É uma opinião minha, e se os irmãos quiserem ver que tem sentido, né? Irmãos, eu até falei com o Anjo, a nossa mente aqui, ela é parcial enquanto vida. A nossa mente, ela é falha, ela tem um senso de justiça que não é muito correto aqui em vida. Só que quando a gente for transformado, a gente vai receber uma mente semelhante de Cristo, com total perfeição, sem parcialidade, uma mente imparcial. Então, por conta disso, da gente ter um senso de justiça aprimorado,
A gente pode sim lembrar daqueles entes que morreram e foram para o inferno, mas a gente não vai sentir esse sentimento, coitadinho, não, a gente vai estar com um senso de justiça perfeito. Não, ele foi para o inferno, infelizmente, porque não aceitou a Cristo, e pronto, né? Guilherme, isso é muito sem sentimento, mas é o que dá a entender quando a gente tem uma mente perfeita. Deus, ele não ama muita gente? Deus não ama todo mundo? Jesus não ama todo mundo? Mas por que então ele vai condenar severamente pessoas ao inferno? Porque ele ama, porém, ele sabe que aquele que não aceitar vai para o inferno sem dó nem piedade. Porque é justo, entendeu? Então, por a gente ter uma mente justa na eternidade, a gente pode, é a opinião minha, tá? A gente pode sim lembrar dos nossos entes queridos que foram para o inferno, mas não com um sentimento de coitadinho, entendeu? Nesse sentido, de ficar magoado. Porque uma coisa a gente tem certeza, irmão Joaquina, no céu não haverá tristeza. Né? Isso a gente pode ter certeza e bater o martelo, porque está claro na Bíblia. Né? Mas agora, nessa questão, eu respondo isso. E eu acredito que a gente não vai conhecer só os nossos entes, não vai se lembrar apenas dos nossos entes queridos que foram para o inferno. Nós vamos conhecer agora todo mundo. Até se eu ver um irmão que eu nunca vi na minha vida aqui na Terra, que morava lá, sei lá, no Acre, que eu nunca vi. Isso. Eu vou conhecer tudo que... Eu penso assim, eu vou conhecer tudo que ele fez, tudo que ele era, tudo que ele representou. Né? Eu nunca vi ele na Terra, mas lá no céu eu falei, rapaz, irmão, você foi um irmão que lutou, né? Porque agora eu te conheço melhor. Guilherme, onde você ampara esse argumento? Em que local você ampara isso? Lá em 1 Coríntios, Paulo, coloca pra gente. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, é onde eu amparo esse meu argumento, que a gente vai não vai reduzir o nosso conhecimento, vai aumentar. A gente não vai se esquecer das pessoas, mas sim vai começar a conhecer muito mais. Olha o que fala ali, ó. O contexto ali, ele está falando até das coisas profecias, né? Jesus também, ele fala assim, ó, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, certo? Agora a gente não consegue saber tudo, a gente não tem todo conhecimento, a gente vê pelo espelho. O espelho naquela época não é igual hoje, né? Era meio embaçado, era meio borrado. Só que depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então também por essa passagem eu posso entender, não está claro, o contexto ali também é outro, mas eu posso entender que no céu ou na eternidade, ou com o nosso corpo glorificado, nós vamos conhecer muito mais do que, não vai reduzir o conhecimento, vai conhecer mais. Eu acredito até que a gente vai ter todo o conhecimento de como foi a criação do mundo. Já pensou conseguir assistir como foi Deus criando as coisas? Como é que foi feita uma composição? Conhecer os mistérios do mundo todo, tem tantos mistérios no mundo, né? Para saber como é que foi a construção das pirâmides. Eu acredito que a gente vai ter esse pleno conhecimento. Porém, a nossa felicidade por estar com o nosso Cristo, nosso Senhor, vai ser tanta que a gente talvez se ocupe só com se agradar com o nosso Cristo e não se ocupe com essas outras coisas. Não se ocupe lá no cantinho, sei lá, da nova terra. Eu estou caçando aqui uma pessoa, não sei, eu estou preocupado com ele, se ele não veio para o céu. Eu acredito que não, né? Como o irmão usou o exemplo. Né? Às vezes a gente está tão envolvido numa festa que a gente esquece dos problemas, porque é tão bom a comunhão com aquelas pessoas, a gente esquece de tudo, né? Nesse sentido. Então, irmãos, com essa pergunta, vamos nos reconhecer no céu? Eu penso que sim, a opinião minha, dei aonde eu tiro as minhas ideias, né? E aí cabe a cada irmão analisar e ver se faz sentido ou não. Certo? O Anderson queria comentar? Show. Para a gente poder encaminhar para o final, então, a gente tem, eu falei duas perguntas, né? Se a gente vai ressuscitar no mesmo corpo e agora se a gente vai se lembrar. A terceira pergunta é se vamos ficar casados para sempre na eternidade, né? Isso é claro que não. E essa é uma resposta que Cristo, o próprio Jesus, deu muito claro, né? Quando os saduceus foram perguntar para ele, né? Falaram assim, ó, chegaram com uma situação complicada. Olha só como é que chega antes. Senhor, Jesus, tinha um cara aí que ele casou com uma mulher. Aí foi lá e esse cara morreu. E a lei de Moisés fala então que o irmão do cara vai possuir a mulher. E o cara tinha 7 irmãos. Então morreu os 7 irmãos e todos eles casaram legitimamente com aquela mulher. E na eternidade, na glória, na ressurreição, com quem que ela vai ficar casada?
Aí o Senhor Jesus fala que na ressurreição nós vamos ser como os anjos no céu, que não, nem casam, nem dão em casamento, né? Então no céu, antes, a gente não vai ter essa, eu vou ficar perto da Priscila aqui, né, a esposa do Anjo, porque ela foi minha esposa na terra, né? Eu vou ficar a eternidade junto com ela. Não vai ser dessa forma, né? Porque o nosso laço de irmãos é maior do que o nosso laço familiar, certo? Quando Jesus Cristo estava em um determinado evento, chegaram para ele e falaram: Senhor, está aí os seus irmãos e a sua mãe. Aí Jesus responde: mas quem são meus irmãos e minha mãe? Aqueles que fazem as vontades do meu pai são meus Isso. irmãos. Aqueles que fazem as vontades do meu pai. Eu tenho mais relação com as pessoas crentes, com os irmãos em Cristo, do que relação familiar. Então, no céu, a gente não sabe como vai ser, mas provavelmente a gente não vai querer juntar, vou juntar no cantinho, eu e minha esposa aqui, a gente vai ficar aqui num cantinho, né? Provavelmente não vai ser assim, né? Porque a gente vai se esquecer? Não, eu creio que a gente vai lembrar, porém, com uma mente nova, né? E vai ver aquela pessoa apenas como um irmão. O meu pai vai ser meu irmão em Cristo, o meu filho vai ser meu irmão em Cristo na eternidade. É assim que a gente responde, né? Para quem quiser ler depois, essa questão está lá em Lucas 20, 34, 36, né? E a outra pergunta é se tem possibilidade da gente ainda se rebelar na glória, na eternidade futura, né? Será que a gente vai poder ainda se rebelar como Satanás fez lá no início, né? E a resposta é não. E isso eu tiro lá de 1 Coríntios, capítulo 15 também, né? Que é o capítulo da ressurreição, né? Se alguém perguntar para você qual que é o capítulo da ressurreição, vocês vão responder 1 Coríntios capítulo 15, porque fala muitas coisas lá, tá, irmãos? Muita coisa lá. Ele fala que a morte, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, ou seja, quando a ressurreição acontecer, a morte já foi vencida, ou seja, não tem mais morte, ou seja, não tem mais condenação. Então a gente nunca mais vai pecar, né? A gente vai ficar para sempre, né, vivendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, exercendo uma função que às vezes a gente não conhece tanto, novos céus, nova terra, e não vamos mais pecar depois disso. Está entendido, irmãos? Então são 4 dúvidas, 4 perguntas recorrentes que eu tentei responder, fundamentado, né, na palavra de Deus. A gente vai ser mais ou menos antes do conhecimento do bem e do mal. A gente não vai ter esse pensamento mais. A gente vai lembrar de coisas, mas o devido pecado não existir mais, a gente não vai ter mais sentimento. Isso. Vai ter uma mente totalmente transformada, né? Então, irmãos, até aqui eu acho que, irmãos, tem muitas perguntas às vezes, né? Muitas dúvidas, mas às vezes a Bíblia não é tão clara em certas partes e às vezes tem limitação da minha parte, né? Mas até aqui ficou alguma dúvida a respeito do assunto? Tudo certo, né? Então a gente vai encerrar aqui. Isso. Vamos encerrar aqui então, que a conclusão é: o conhecimento escatológico, ele não é para ficar apenas na teoria, como informação. Ele tem que refletir coisas na sua vida hoje. Você está conhecendo mais das profecias, das coisas futuras? Então, o que convém você ser hoje? Você sabe que vai ter um tribunal de Cristo para julgar as suas obras. Será que a gente não deveria trabalhar mais, conhecendo mais a palavra de Deus? E olha o que ele fala ali em 1 Coríntios, coloca para a gente, Paulo. 1 Coríntios, vou finalizar com esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Depois que Paulo falou sobre a ressurreição, sobre a transformação do corpo, ele termina com esse versículo. Olha só. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, nosso trabalho não é vão. Vamos persistir trabalhando, lutando, né? Lutando contra o pecado, caminhando na presença do Senhor, fazendo de tudo para ficar mais próximo do nosso Deus, né? Que às vezes não é fácil, e continuar, não tendo a escatologia apenas como algo intelectual que fique na nossa mente, mas algo que seja aplicável em nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um de nós.